Bolsonaro operou o intestino pela 7ª vez. A cirurgia durou 12 horas. Médicos disseram que a cirurgia foi satisfatória e que a recuperação será delicada e prolongada. O intestino de Bolsonaro atravessou o início desta semana como campeão de audiência, por exemplo, no X, o ex-Twitter. Dado a especificidade do tema, rede social adequadíssima. De maneira geral, as redes sociais se dividiram em relação ao intestino de Bolsonaro, com muitos e muitas fazendo jus ao tema específico. E as demais aderências? Adélio, facada, etc. O chefe da equipe cirúrgica foi Cláudio Birolini. Luiz Macedo havia operado Bolsonaro nas cirurgias anteriores. Agora, Macedo magoou. Segundo as páginas, disse que a troca de médicos se deu por conta de Dona Michele. Esses são tema e abordagem mais adequados à seara do Léo Dias. Mas, afinal, intrigas rendem audiência. É jogar a futrica nas tags, atiçar os olhos e caçar cliques. Mesmo sabendo que nesta terça-feira, salvo oscilações clínicas, o intestino de Bolsonaro já não renderá tanto. E sabemos também que o capitão desde sempre atiça batalhas digitais intestinais. Há 10 anos, por exemplo, publicamente o capitão rogava pela morte de Dilma. Ouçamos. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Nesta terça-feira, e por já ser terça, um outro tema não seria indicado pelos manuais de caça aos cliques, caça à audiência. A caça ao mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Porque esta terça já é o 6º dia da greve de fome do deputado, que está acampado em uma sala na Câmara dos Deputados, em protesto por sua cassação, por ora aprovada num agrupamento que, a se ver pela atual maioria, não deveria atender pelo nome a ele dado, Conselho de Ética. Conselho de Ética esse que, entre outros, não cassou o mandato de Zambelli, que foi cassada pelo TRE de São Paulo, Zambelli, que se portou como uma pistoleira nas ruas de São Paulo com arma em punho, não cassou o deputado Brazão, acusado de ser o mandante da morte de Marielle e Anderson, não cassou o mandato do deputado delegado Éder Mauro. Homicídio tem uns 30, inclusive respondi o último há 2 meses atrás. Homicídio tem uns 30, inclusive respondi o último há 2 meses atrás. Mas uma greve de fome de um deputado esquerdista dentro da Câmara e já no 6º dia não é, a princípio, uma recomendação do manual de caça aos cliques, de caça à audiência. Porque no atual tempo jornalístico digital, 6 dias correspondem a mais ou menos 6 semanas. Salvo, claro, e esperamos que não, oscilações clínicas. Aí teríamos o habitual. Infográficos, opiniões de especialistas sobre jejuns longos e, como recomenda o bom jornalismo, ouvir o outro lado. Por exemplo, o jovem picareta mineiro de prenome findo no nano Inha. Ou ouvir os que no plenário da Câmara ou do Senado gravam vídeos e fazem cortes que parecem reproduzir os ruídos e o ambiente intestinal. Mas por que querem caçar o mandato do deputado Glauber Braga? Porque ele disse com todas as letras: o orçamento secreto é escandalosíssima mega corrupção. E por Glauber ter definido o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, como um, aspas, bandido, fecha aspas, articulador de corrupção. De Alagoas para a Bahia, Salvador. José Marques e João Pedro Pitombo estão noticiando na Folha nesta terça-feira. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil e cria de ACM Neto, há 3 anos é sócio de um empresário, de um cidadão chamado Samuca Silva Franco, empresário alvo de busca e apreensão na última fase da Operação Overclean. Desvios de verbas públicas e lavagem de dinheiro com recursos de emendas parlamentares, as secretas. Corrupção. Em fases anteriores da Operação Overclean se chegou, entre outros, a certo Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, que atuava na Secretaria de Educação, na gestão
Bruno Reis. E nesta mesma Overclean está José Marcos de Moura, conhecido como o Rei do Lixo, alvo de operação sobre desvio de dinheiro na Bahia, mas não apenas na Bahia. Marques de Moura, o Rei do Lixo, é suspeito de atuar como um dos chefes do crime em vários estados. Esta investigação toda mira uma movimentação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Como bilhão é uma coisa tão fácil no Brasil? Qualquer escândalo é 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. E agora, nos noticiários, surge Bruno Reis, o prefeito de Salvador, como sócio de Samuca Silva Franco. Citado o Samuca na Operação Overclean. O prefeito Bruno Reis, segundo consta na Junta Comercial da Bahia, comprou 10% das cotas da SPE Vento Sul Empreendimentos Imobiliários. Comprou, informa a Folha de São Paulo, via a BB Patrimonial, cuja sociedade o prefeito divide com os filhos. A empresa atua na área de, aspas, compra, venda e permuta de imóveis próprios e incorporação e loteamento de áreas urbanas e rurais. Fecha aspas. O prefeito, em um vídeo, faz rasgados elogios ao sócio. O prefeito diz que conversa frequentemente com o sócio Samuca ao telefone, depois que faz academia e a caminho de sua casa. Declarou-se Bruno Reis. Ouçamos. Vocês sabem da minha amizade, do meu carinho, do meu amor, mas principalmente pela admiração que eu tenho por esse cara aqui, o irmão que a vida me deu, Samuca. Na verdade, caro prefeito, não sabíamos dessa terna amizade. Eu, pelo menos, não sabia. Menos ainda, certamente pela distância da terra amada, não sabia da sociedade com esse seu admirável irmão concedido pela vida. O que se sabe, prefeito, é que apesar de 70 pedidos de impugnação, até a noite desta segunda-feira, a prefeitura mantinha o segundo leilão eletrônico da área, que também tem verde, conhecida como Morro Ipiranga. Área dita nobre, situada entre os bairros da Barra e Ondina. O que também já se sabia é que o primeiro leilão foi bizarramente anulado, realizado a 4 de fevereiro e anulado a 14 de março. 39 dias depois, com um fato extraordinário. Anulação depois do comprador já ter pago 10% do preço. O sinal. E pago com a exigência de uma velocidade espantosa. Teve que pagar quase 1.700.000 entre a sexta-feira do leilão e a segunda-feira, com um fim de semana no meio. Por problemas técnicos, como o alegado pela prefeitura, pelo prefeito, ou o ganhador não havia sido ungido pelos deuses para ser o ganhador. O que se sabe, prefeito Bruno Reis, é o que vem acontecendo. E Gregório de Matos e Guerra, o Boca do Inferno, já se referia ao falar da Bahia, de Salvador, ainda nos anos 1600. É só consultar a obra. Mas nos fixemos nesse tempo de agora. Para não ir muito longe, desde a Semineto, antecessor e criador de Bruno Reis. A Semineto, prefeito de janeiro de 2013 a janeiro de 2021. De 2014 para cá, realizados 148 leilões de áreas públicas de Salvador. 40 deles foram finalizados, 16 estão em andamento, 6 leilões já foram suspensos, ou melhor, 7, como se verá a seguir. 85 leilões, ou seja, 57% do total, em áreas verdes ou com vegetação. Em 2021, Bruno Reis, já prefeito, foram desafetados 21 terrenos, 7 deles em áreas verdes. Em 2023, a última e a mais escandalosa desafetação. 44 terrenos, 17 deles em áreas verdes. Desafetação é a definição técnica. Em português mais compreensível, são áreas públicas sendo vendidas a princípio para a iniciativa privada. Desafetado ressoa a eufemismo a cada vez que o prefeito se refere a tais áreas como pirambeiras, ou diz que não servem para nada, ou que não tem verde
algum. Essas foram frases ditas pelo prefeito nos últimos tempos. Essa é uma visão tosca, grotesca sobre uma cidade, sobre uma urbe, que tem a ver com urbanidade. E mais ainda quando o sujeito é o prefeito e a cidade é a bela, belíssima Salvador. E não é agradável, para dizer pouco, ver e ouvir isso em meio a sorrisos boçais quando se refere a áreas que, além do óbvio, valem dezenas e dezenas de milhões. Milhões que se multiplicam por centenas de milhões nas mãos de empresários, quase sempre, ou tantas vezes, os de sempre. A história e a história das fortunas na Bahia, especificamente em Salvador, explicitam Odebrecht e OAS não são filhos do nada, não são frutos do acaso, do talvez ou do quem sabe. Não são produtos só e apenas do talento empresarial, óbvio. São filhos de uma cultura que, no caso de Salvador, mas não apenas, costuma resultar em apropriação privada de porções mais belas e valiosas da cidade e seu entorno. A construtora Moura do B a ajudou a arrebentar porções do Recife. Claro que a construtora, a incorporadora, não acha isso, mas foi isso. Sob protestos, engoliu, por exemplo, o cais de Estelita e colaborou com outras para roubar o sol na Praia da Boa Viagem, já às 2 da tarde, quando faz sombra. Na última década, no vácuo do que expôs e deixou nus Odebrecht e OAS, a Moura do B atacou Salvador. Com os demais e o clima vale tudo imobiliário Brasil afora, Moura do B e companhia têm erguido seus tarugos na bela e primeira capital do Brasil. Roubam o sol, a brisa e a visão do mar. Esquentam, engarrafam e enfeiam a cidade. E basta ver, olhar, a cidade vai sendo cercada por muralhas de concreto. Vai se camboriuzando, com o poder público e o público pagando a conta da infraestrutura para enriquecer ainda mais os já milionários. E, claro, criar novas fortunas. E isso se faz torturando o plano diretor da cidade, chamado PDDU. Já teve outros nomes, mas a cada ciclo de voracidade e escândalos mudam. Não os hábitos e os costumes, mudam o nome do plano. Assemineto prefeito, com a rendição já histórica e proveitosa das maiorias do turno na Câmara dos Vereadores, antecedeu Bruno Reis nas, digamos, cirurgias no plano diretor, o PDDU. E Assemineto se tornou sócio de milionários empreendimentos imobiliários. Sendo Bruno Reis também sócio de empresa de empreendimento no ramo imobiliário. Criador e criatura não atentam ao dito pelo imperador Júlio César há 2083 anos. Posto de lado o machismo patriarcal, note-se a intenção embutida na observação de César, ora tão desprezada. A mulher de César não basta ser honesta, deve também parecer honesta. E na noite desta segunda-feira, o juiz Alex Schramm da Rocha, titular da 7ª Vara Federal, determinou a imediata suspensão do leilão no Morro Ipiranga. E também nesta segunda-feira, o Ministério Público da Bahia recomendou ao prefeito a suspensão do leilão e a não marcar nova data para leilão até que sejam esclarecidas as irregularidades, que não são poucas. Na manhã desta terça-feira, movimentos e uns poucos vereadores abraçaram o Morro Ipiranga. Esse conjunto de fatos sobre agressões a Salvador, agressões urbanísticas, que são cada vez menos percebidas, é um alerta não apenas para Salvador, para a Bahia, mas para o Brasil, que está vivendo uma sanha de voracidade imobiliária. E anotem, isso vai terminar mal, com gigantescos custos no presente, sobre o passado e para o futuro. Salvador, cidade que há semanas, no carnaval, teve centenas e centenas de milhares cantando e gritando com Russo Passapulso e o Baiana System. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. Especulação imobiliária. Subiu o prédio, eu ouço vaia. O que é que sara a tua ferida?
Me diga você, me diga, lucro é para bater papá, máquina de louco. E a propósito de máquina de louco, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, contou que, citando a América Latina, Donald Trump determinou: vamos recuperar o nosso quintal. Ainda nos Estados Unidos, no encontro de bilionários em Cambridge, André Esteves, chairman do BTG Pactual e arauto da entidade O Mercado, desabafou. Disse que o tarifaço de Donald Trump é um horror econômico, geopolítico e moral. Como sabiamente já definiu e ensinou Agenor de Oliveira, o grande Cartola, o mundo é um moinho, vai reduzir as ilusões a pó.